O áudio, tá sem som. Beleza. Obrigado, Luciano. Eu não sei como é que vai ficar depois a gravação, né? Mas a gente vê como é que fica lá para fazer essa adaptação aí. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, ó, a importância de você parar, ter um momento para você, tem que ser, você tem que ser assim insistente, tem que fazer um movimento, uma força para isso, porque a forma que a gente se comporta no dia a dia, o vício que nós temos é de sermos eficazes, eficientes, né? Produzir coisas, fazer muito, ter esse padrão que foi colocado, que se a gente não está produzindo, não está em atividade, a gente não não merece, né? Não merece, é algo como se fosse uma situação que você se considera, começa a se considerar com algum problema, né? Eu tenho que realmente ser eficaz, né? Produzir. Então, tudo isso também a gente é um condicionamento que está presente. E a gente tem que lutar no início contra isso, para você poder ter um tempo sossegado, né? Não adianta também você sentar preocupado com alguma coisa, né? Deixar, por exemplo, um horário. Você não pode sentar para meditar tendo um horário específico, específico, né, para realizar alguma coisa, pensar em um compromisso. Você não vai conseguir meditar, né? Então você tem que ter esse tempo. E é principalmente na parte da manhã. E aí a gente dá essa parada, como a gente costuma meditar no início aqui, você volta a atenção para a respiração, solta o corpo, né? Olha, assim, percebe em algum local onde está mais tenso, relaxa, né? Relaxa o corpo e vai de olhos fechados, você vai se permitindo parar e se permitindo deixar de estabelecer essa relação com os pensamentos, né? Doner, Doner, Oi, oi, você tá fazendo. pegando água. Ah, tá bom. Desliga a câmera Hum. então, enquanto isso. Obrigado. Então é o seguinte, a gente tem que perceber essa e se dar o direito, né, dessa lentidão, que a gente está indo ao contrário do que está estabelecido. A rapidez, né? A rapidez em resolver situações, resolver problemas, essa sensação de inutilidade que você pode ter, né, em relação a poder ter um tempo seu, parar e ficar somente respirando e prestando atenção na respiração. E com isso, os pensamentos, você vai se desligando dos pensamentos. Não é que os pensamentos vão deixar de aparecer, porque eles aparecem de forma involuntária. Então, você vai percebendo a forma involuntária também, que eles vão surgindo, e tem uma força nesse surgimento se você dá atenção para isso. Você realmente começa a se preocupar com isso. Então, o segredo é esvaziar o conteúdo do pensamento. Esse pensamento vem com conteúdo, tá? E a gente vai, aos poucos, relativizando isso, relativizando o conteúdo do pensamento, tá? A gente vai deixando aquilo. Não, isso aí não é tão urgente. Isso aí a gente pode resolver depois. Ou eu não preciso pensar nesse assunto agora. Ou isso que veio também é algo que não vai
esclarecer, não vai trazer uma sabedoria, não vai não, é inútil, né? Muitas vezes você pode ir descartando os pensamentos, percebendo a inutilidade do pensamento naquele momento, né? É só lixo mental, como a gente costuma dizer, né? Então é uma coisa importante, porque a gente vai tendo essa abertura, a gente vai tendo essa desaceleração, isso é muito importante, né? A gente vê que não tem uma necessidade, uma urgência de ficar atrelado a essa corrente de pensamentos, a essa corrente também de atividades diárias, né? Aos horários, principalmente, a gente tem essa questão de muito horário, de cumprir horário, etc. Então, a gente vai se permitindo fazer isso. Agora, para isso prosperar, a gente tem que colocar isso como algo importante, né? Não relativizar a importância da meditação ou dessa parada, desse silenciamento, porque isso faz muito bem. E quando a gente começa a perceber que isso faz muito bem, a gente deve, então, considerar o benefício desse estado que a gente consegue, então, atingir, né? Em descartando essa necessidade de, de atividade mental constante. Aí, depois de um tempo que a gente medita, quem não conseguir cruzar a perna, não tem necessidade disso. Pode ser numa cadeira, senta numa cadeira, né? Encosta ali, coloca o timer. Esse programa que eu já passei aqui, né? Que eu uso, que você pode baixar um aplicativo aí. Eu já passei, eu vou passar no grupo lá, que para quem quiser, Insight Timer, né? E é importante, gente. Então a gente cultivar isso. Pode ser difícil no começo, mas fazer uma rotina, transformar isso numa rotina, começar com um tempo menor, mas depois ir aumentando, né? 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, né? Tá bom, 30 minutos. E é algo que vai trazer uma abertura, né? Um silenciamento espontâneo. O silenciamento ele vai surgindo na medida que você vai abandonando a necessidade da correria, né? De você se manter num estado de tensão, né? Ok? Então, vai havendo então esse silenciamento naturalmente. Então, a segunda parte, né, que a gente quer trazer hoje, houve um comentário no grupo, não sei se vocês viram, do Neto, né, tá lá no grupo. Ele, em algum momento, ele fala sobre o ego, né? Que o ego tem essa mania de se preocupar, etc. E não, o ego não fica em paz, que o ego quer salvar o mundo, né? E aí eu faço essa pergunta, mas o que é o ego, né? Quem é o ego? E aí a gente nota que nessa espiritualidade, né, de um modo geral, essa palavra ego é muito utilizada para definir, né, os comportamentos, né? Comportamentos egoístas, comportamentos condicionados visando a si mesmo, né? Visando a vantagem, levar vantagem, etc. Mas o risco que existe aí é transformar isso, né? Nós não estamos nos referindo ao ego da psicanálise, né? Mas é o ego que é utilizado pela espiritualidade aí, né? De uma forma geral. E o que acontece é
que parece que em algum momento essa figura, né, do ego se separa da pessoa, né, que está falando. O meu ego, isso aí não fui eu, isso aí foi o meu ego, né? E é algo muito, assim, entre aspas, né, algo muito benéfico, né? Pseudo benéfico, porque parece que é o ego que está pisando na bola, né? Sempre o ego está pisando na bola, mas a gente não tem nada a ver com isso, porque é o ego que está fazendo, né? Então passa a ser algo até um pouco bem imaturo, né? A gente arrumar alguém para, como se fosse um amigo imaginário, né? Surge lá a criança tem amigos imaginários, então o ego pode ser um que a gente adote, né? Para jogar a culpa nas costas, né? O tal do bode expiatório, né? E quando eu pergunto quem é esse ego, né? Na verdade, não tem, né? Essa substancialmente alguma entidade que a gente possa denominar ego, né? Na verdade, o que que é? Vamos retirar essa necessidade de utilizar essa palavra ego e vamos nos focar em comportamentos, em atitudes, né? Em algum momento eu tive uma atitude egoísta, ok? Eu reconheço que a minha atitude foi egoísta, porque eu estava pensando em quem? Em mim, em primeiro lugar. Eu quis levar uma vantagem em detrimento do outro, né? Então, é uma atitude, é um comportamento. Porque se você fala é o ego, parece que é alguém, uma entidade, né? Alguma, algo que se expressa além de você. Não. São atitudes imaturas, atitudes que você quer levar uma vantagem, né? Em detrimento do outro. Então, é um comportamento. Tá? É muito importante a gente definir essa, dessa forma, esclarecer isso. Não existe nenhum ego como objeto, ou como persona, como alguém, né? Como uma entidade. Não existe isso. É uma imaturidade a gente criar esse tipo de necessidade, né? O que a gente pode constatar é que nós agimos muitas vezes sem discernimento, agimos com ignorância, agimos com egoísmo. Isso é, então, não o ego, isso é um comportamento inadequado meu, não é do ego, é meu. Agora, além dessa constatação, a gente pode, então, ver a raiz desse comportamento. O que que me levou a agir dessa forma? Então, a gente vai e constata que a raiz desse comportamento é o medo. Eu tive medo que acontecesse alguma coisa comigo. Então, melhor não acontecer comigo, mas com o outro. É uma forma de ignorante, né? É uma forma injusta, né? Mas é o que acontece. São ações. Nós adotamos muitas vezes essas ações para nos proteger. Quem tem necessidade de se proteger? Alguém que esteja em perigo. O que que o perigo representa? Né? O medo. Então, basicamente, há um medo primordial atuando nos comportamentos, que muitas vezes não é reconhecido. A maior parte das vezes não é reconhecido, não é admitido. É um medo que fica oculto.
Mas a base, a raiz do comportamento defensivo ou agressivo ou violento é o medo, sempre é o medo, né? Então, se a gente consegue identificar no momento em que você está agindo o combustível do medo acontecendo, o que, que vai acontecer? Você vai ter um discernimento maior, uma maturidade, um espaço. Eu vou agir sem agredir, eu vou agir sem violentar, eu vou agir sem abusar do outro, né? Ou sem abusar de mim mesmo, ou sem violentar a mim mesmo. Também a gente pode aplicar dessa forma, empregar dessa forma, né? Porque quando você age a partir do medo e quando o comportamento é egoísta, o primeiro a se violentar é você mesmo. Apesar de aparentemente você vai ter uma vantagem, né? Seja algum campo material ou campo qualquer outro tipo de situação, né? Quem vai se machucar, vai se lesionar é você mesmo. No final das contas, né? Porque aquilo não vai levar a nada. E depois os prejuízos que você causou, né, para o outro, tal. Então, primeiro, não tem que jogar nas costas de ego nenhum, porque isso é querer arrumar uma desculpa, né? E você assumir que você agiu com ignorância, você agiu de uma forma imatura, você, por ter agido de uma forma imatura, você vai sentir remorso, né? Se você constatar que realmente aconteceu isso, você vai sentir culpa, você não vai querer agir da mesma forma, né? Então, sempre é dolorido constatar, mas é necessário constatar para que você haja de uma forma consciente. E aí que vem a maturidade, né? Você admitir a sua fragilidade, admitir que você agiu através do medo. Não há nenhum problema nisso, pelo contrário, né? Então, isso é importante. Isso é importante. Essa questão, né, que a gente está trazendo, que é a base dessa imaturidade, né, dessa sensação de desamparo que é provocada por esse medo. Agora, existe um medo mais abrangente, né, que pode ser até que ele esteja gerando, se desdobrando nas outras espécies, vamos dizer assim, né? A raiva, a agressão, a violência, tudo isso deriva desse medo, né? Então, veja, que seria um medo básico, né? O medo primordial. Qual que é o medo primordial? Qual que é o medo básico? A gente podia falar, por exemplo, o medo de não existir, né? Existe esse medo da aniquilação. Eu existo e passo a não existir. É um grande medo, que é associado ao medo da morte, né? O medo da morte, o medo primordial, né? Mas, na verdade, esse medo é o medo de existir, tá? Existe um medo primordial que as sensações, né? Uma, uma, uma certa consciência a gente desenvolve ainda no útero materno, né? Ali está vibrando, né? Uma vida. A gente pode não ter uma memória muito clara, né? Ou memória nenhuma, né? A maioria das vezes a gente não tem memória nenhuma desse período. Mas você imagina qual a sensação que deixou em você, no seu inconsciente, a hora do seu nascimento.
A sensação de desespero, de terror, né? De medo básico. Por quê? Porque, de repente, aquilo que era tudo tranquilo começa a ficar apertado, como você vai ser expulso, né? Expulsa daquele lugar quentinho, aconchegante, para um lugar que você não sabe o que está acontecendo, né? Então, isso é o medo do desconhecido. O medo da morte começa com o nascimento. Esse medo básico se instala no nascimento, né? Então, esse medo ele já vem associado a existir. Então, quando a gente existe, a gente passa a existir, a gente começa a procurar uma razão, um sentido para a existência. E quando você se depara com isso aqui, de uma forma que a gente vem, né? Porque você é jogado aqui fora, você é jogado. E aí você se depara com isso, como que você vai lidar com essa situação? Então aí começa a necessidade dessas muralhas. Você tem que construir muralhas para se defender. Do que você está se defendendo? Da existência completamente absurda, louca. Isso aqui não era para acontecer. Porque é um negócio totalmente louco. O que é o normal? Você olha para todo lado do universo, o normal é, é aridez, né? Todos os planetas aqui em volta, nenhum tem vida, né? É estrela com não sei quantos bilhões de graus de calor, é explosão para todo lugar. Então, são distâncias inimagináveis. Né? E cada vez que a gente, né, o ser humano, vai descobrindo essa forma ilimitada do que cerca o ser humano, cada vez aumenta esse medo. Como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai lidar com essa vida que você não sabe como aconteceu? Não foi você que gerou isso. Isso surge como uma doação, é um presente, tanto quanto pode ser um presente agradável, quanto um presente de grego. Porque daí você vai, como você vai lidar com esse presente, né? E o medo acontece quando? Na vigília, no momento que você está consciente. Né? E o medo sempre é ligado, é projetado para algo que vai acontecer, não é que já aconteceu, nem que está acontecendo, algo que vai acontecer. Né? Então, esse medo da aniquilação se eu tenho medo da morte, é porque eu estou vivo. Não tem como um morto ter medo da morte. Se eu tenho medo da aniquilação, é porque eu não estou aniquilado. Tá? Então, no fundo, esse medo não tem um sentido. Ele não faz sentido através da lógica. Não tem lógica você ter medo. Se você for analisar a lógica do medo, você não vai encontrar nenhuma lógica, porque não aconteceu. Né? Agora, esses medos que nós estamos nos referindo, né, são os medos psicológicos, que é quando você constata essa situação da existência e não consegue lidar com essa situação, né? E ainda tem no inconsciente a marca traumática de um nascimento, ok? Então, é esse quadro, é o resumo da ópera. Né? Agora, esses medos psicológicos. Porque quando você tem um medo, no caso, para uma autodefesa, né? Você se proteger é outra situação. Né? Você está vendo um touro, né? Bravo, porque você vai pular a cerca e vai entrar onde está o touro. Não, então é bom você ter essa consciência do que pode acontecer com você se você for fazer coisas
que vão te prejudicar. Então, nesse sentido, o medo é importante. Inclusive, ele está instalado como uma herança, né, do DNA, para autoproteção do organismo, né? Inclusive, a dor está aí presente também. Para você pisar num prego, você vai retirar o seu pé, né, do prego, porque doeu. Se não dói, você vai pisar no prego indefinidamente e aí você vai sangrar até morrer. Então, isso tem um sentido, esse medo e a dor, né? Esse conjunto aí, né? O medo do perigo iminente, a fuga, né? E a luta, a descarga de adrenalina, tudo isso tem, logicamente, um sentido existencial para manter o organismo. Agora, o medo que nós estamos tratando, ou os medos que nós estamos tratando, são os medos psíquicos, né? Os medos psicológicos, aquilo que vem povoar a sua mente, né? E se o mundo acabar? E se aparecer uma estrela e bater na Terra, um cometa? E se, entendeu? Então é uma coisa que você vai se privando da sua sanidade. Você começa a viver uma angústia, né? E se eu morrer? E se eu ficar doente? E se acontecer? E se? Então, esses medos são, na verdade, venenos, né? Que a gente começa a engolir. É como se a gente estivesse, então, tomando veneno, né? A gente tem que, então, ter um espaço, identificar esse processo e não se submeter a esse processo. Ver que também não tem lógica ou não vale a pena você se submeter ao medo, porque esse medo vai levar você a uma doença. Ou, inclusive, já pode ser uma doença. Pode ser o início de uma doença. Tem que ser tratado. Então, é esse medo básico. E esse medo básico vai se derivando, se desdobrando em emoções diferentes, emoções perturbadoras, né? Ansiedade, angústia, tristeza, raiva, emoções que vão desestabilizando até um momento em que a vida parece que não tem mais, não vale a pena, né? Você está muito mais pesando, né, de um lado do que do outro. Então a gente está sendo constantemente expostos a esse tipo de sensação, né, de emoção. Então é perceber isso, se afastar. Meditação é algo que é muito importante, né? Você tem uma condição de se desligar, pelo menos no momento que você está meditando, dessas sensações mais intensas, né? E aí você vai percebendo que isso não está no comando. E quando a gente começa a sentir esse desespero, esse pânico, a gente perde, a sensação é que a gente perdeu as rédeas, né? Da gente, o controle de você, no sentido de você se ordenar, né? Você se colocar. Então você está perdendo o controle nesse sentido, né? E aí, então, tá essa questão da origem dessas atitudes, da ignorância, comportamentos egoístas, né? Não é o ego, são comportamentos egoístas, ações egoístas, agir com violência, agir com abuso, né, do outro, agir com abuso em relação a si mesmo, se submeter a uma outra pessoa que está agindo com violência também é um abuso, né? Não só da pessoa, como de você para você. Você consegue.
ter um discernimento para não se submeter a isso, então não precisa, né? Então você pode também ter essa liberdade de não precisar se autoagredir. Então a gente se autoagride muito também por sentir medo, sentir-se ameaçado, sentir-se ameaçado. Alguém me ameaça, uma situação me ameaça, aí eu começo a me auto-agredir, me auto-violentar. Então, a gente reconhece esse medo e não se identifica com esse medo. Apesar do medo estar presente há muito tempo, a gente tem que ter esse discernimento, né? Que a gente desenvolva esse discernimento, ok? Até o momento era isso. E agora uma terceira hipótese, né, para a gente conversar. Eu coloquei o vídeo até do Pepe Mujica, porque ele fala, né, que toda pessoa tem que desenvolver algo que a motive, né? Algo que dê um prazer, um sentido, que não tem nada a ver com as obrigações diárias de trabalho, obrigações com as pessoas que cercam você, obrigações no lar, obrigações das diversas ordens. Não tem. Seria uma coisa que você faz para ter prazer com você, né? Não envolve outras pessoas, não envolve outras conexões. Isso a gente já pode sugerir, como a gente já sugeriu, a meditação é algo que você faz você com você, né? Agora, o Mujica, ele está se referindo a algo que você encontrasse que não seja que você está fazendo para ganhar dinheiro, ou você está fazendo para ter reconhecimento de alguma outra forma, ou para agradar alguém, nada. É, eu desenho. Eu descobri que eu gosto de desenhar. Eu descobri que eu me sinto bem. Eu me descobri que isso motiva, me motiva. Eu gosto de assistir uns filmes. Eu gosto, eu fico motivado. Eu gosto de trabalho manual, eu gosto de jardinagem, eu gosto de pintar. Então, isso tudo também é um espaço diferente que está sendo aberto. Tá? É um espaço que você não está comprimida nas suas atividades, nas suas obrigações, né? É algo que você conquista. E aí ele disse que isso também não é fácil, você tem que se dedicar a isso, né? Tem que haver uma certa prioridade em relação àquilo que você tem que fazer no sentido espontâneo, de uma forma que você vai tá sendo um simples prazer, né? Eu gosto de caminhar, eu gosto de fazer uma trilha, eu gosto da natureza, etc, etc. Ok. Por que eu estou falando isso? Né? E aí ele completa, né, no vídeo dizendo o seguinte, que se você não desenvolve isso de alguma forma, você vai ser, alguém vai desenvolver isso, né? O mercado, como ele fala, desenvolve isso e impõe para você, e você vai ser absorvida ou absorvido por essa engrenagem, né? Por esse rolo compressor. Ok. Eu quero trazer isso para a espiritualidade. Por quê? Vocês que estão aqui, né, e as pessoas que forem assistir no YouTube, né, o vídeo, com certeza se afinam com a espiritualidade, buscam algo além, né? A espiritualidade de alguma forma toca o coração de todos aqui, ok? Só que também na espiritualidade esse modelo, né, de rolo compressor, vamos dizer assim, está presente. Se a gente não estiver atento, a gente entra nisso. Tá? A gente entra
aonde a maioria está indo, ou aquela situação, né, que a gente acha, identifica, né, mas não tanto. Ou a gente está também utilizando as nossas carências, né, para se aproximar daquela vertente, né, da espiritualidade. Então, isso é importante a gente capturar, né? A gente está consciente disso. Para quê? Para você ter discernimento também, para você ter originalidade. Essa sensação da espiritualidade, ela tem também que você investir nisso. Como eu estou dizendo, para você investir em alguma coisa, para você saborear isso, né? Na questão que a gente estava falando, das atividades diárias, o que eu posso fazer que seja eu comigo mesmo, que vai fazer bem para mim, sem pensar em estar buscando algo além. Também na espiritualidade, nós temos que ter esse discernimento. Se a gente investe na espiritualidade, que a gente possa saber investir, né? Não em algo que não tenha uma empatia grande com a gente. Tá? Então, aí eu gostaria de explicar, né? Olha, tem muitas vertentes da espiritualidade. Tem a não dualidade, a Advaita, tem budismo, tem cristianismo, tem a dualidade no sentido, né, do Deus pessoal, etc. Né? Tem várias vertentes. E aí eu vou trazer aquele exemplo que outro dia a gente falou também, que é o diálogo do Leonardo Boff com o Dalai Lama. Em um encontro, né, o Leonardo Boff teve como assim um contato com o Dalai Lama e ele pergunta para o Dalai Lama qual seria a melhor religião, né? Aqui a gente pode colocar qual seria a melhor vertente espiritual. E aí o Dalai Lama responde aquela que te torna melhor, aquela que faz bem para você, aquela que te faz ser uma pessoa melhor, né? Então essa resposta ela vem de uma forma aberta. Aquele que se identifica melhor, que sente algo mais profundo com o Advaita, né? Com, por exemplo, no Sargadatta, com essa vertente, entra de cabeça nisso, com seriedade, como o Sargadatta falava. Seja sério, coloque essa pauta como algo importante e invista nisso. Se você está sentindo uma aproximação, né, uma empatia maior com Bhakti, com devoção, né? Se isso ressoa em você, ótimo, né? Mas invista nisso. Né? Se você está sentindo uma maior aproximação com Cristo, né? Invista nisso, né? Invista nessa vertente. Ou seja, invista em qualquer tipo de vertente que dê esse sabor para você, né? Que você possa saborear como isso que a gente está falando na vida, né? Algo que você está fazendo de você para você. Você não está buscando reconhecimento, você não está buscando um preenchimento, não é nada de carência, não é nada psicológico, né? A gente tem que detectar isso também. Mas é algo genuíno. E que, sendo genuíno, não importa o caminho. Você encontrou. Só que não é fácil encontrar, porque não existe uma dedicação para isso. Então fica a espiritualidade como mais um entretenimento, entende? Mais uma coisa que você vai tá ali mais descompromissadamente. Ela serve para
alguns momentos, de uma forma mais secundária, não existe um compromisso, não existe uma ênfase, uma intensidade de vontade ali, né? Então, eu chego nessa concepção de não defender especificamente nenhum tipo de espiritualidade. Por quê? Porque cada um aqui, como existem vários tipos, cada um aqui vai se identificar melhor com aquela que torne você uma pessoa melhor, não só para os outros, mas para você mesmo, né? E aí coloca isso em prática, independente do modelo e do padrão que atrai você, de uma forma, às vezes, pelo psicológico, pelas carências, né? Então a gente tem que identificar, a gente deve identificar isso para a gente ter uma espiritualidade chamada madura. E não importa, desde que você esteja ali de uma forma genuína. Caso você não esteja, como diz o Mujica, né, naquela citação dele, alguém faz por você. Ou seja, o mercado assume aquilo que você não assumiu, né? Então, assume nesse sentido de pegar e fazer por você o que você não está fazendo, né? É esse mercado espiritual, né? Que é algo mais superficial, algo momentâneo, etc. Meus amigos, eu sei que está meio longo aqui o discurso, né? Mas era esses temas eu tinha que discorrer sobre eles e já pontuei todos, né? Então, agora quiser abrir aí para conversa ou partilhar alguma coisa, aí fica a critério de vocês. Tá claro? Tá claro, dona? Alguma questão? Fala, Vitor. Eu sei que passou alguma coisa por aí, não sei o que que era. Qual Victor? É o como você é o como vou saber. O Victor é o Victor. Tem alguma coisa? Diga, Victor. Vai abrir o microfone? Abriu. Doutor, tá, então, tá, ouvem bem? Ovo. Ovo. Ouve. Ouço. Ouça. Ok. Ô, Maurício, eu não sei, eu tenho dificuldade em... Pronto, eu sinto-me no ar, sinto-me no ar, não tenho nada onde me agarrar, não tenho nada para discutir, não tenho nada para confrontar, não... Uhum. Olha, vou ouvindo enquanto vai-me fazendo sentido, vai-me fazendo, vai valendo a pena, eu vou andando por aqui, mas as minhas questões foram caindo, foram desaparecendo, Que ótimo. não sei, nem sei avaliar bem se isto é bom, se é mau. Não precisa, né, Victor? Não precisa. É. E se você também não sabe avaliar, é porque já mostra que não há uma necessidade de avaliar, né?
Não há essa necessidade. Talvez é um resquício ainda da gente ter uma obrigação de avaliar, né? Um certo condicionamento no sentido, mas será que é isso? Será que é aquilo? Não tem uma necessidade, como você falou, né? Não precisa. Não. O que está já é suficiente. As questões, como você falou, várias questões já caíram, já estão caindo, né? Então, é uma maturidade, né, Vitor, diante dessa situação da existência, né? Porque é algo que vai ficando mais leve, né? Menos perturbador, né? Uma tranquilidade, uma serenidade que não necessita explicação, avaliação, aprofundamento, né? Especulação também, né? Porque o condicionamento da gente querer saber muitas coisas é especular coisas que não precisa a gente estar ali se dedicando a essa especulação, porque não vai ter uma resposta, né? Então é muito mais uma pacificação no sentido de não tem resposta, mas está tudo bem. É isso. E se morrer também está tudo bem. Sim, Se cair a casa em cima, também está tudo bem. não é? Fazer o quê? Porque na verdade, Não podemos fazer nada. quem colocou você aqui? Né? Não foi, nós não nos colocamos aqui. Sabe, uma crítica, né? Não deixa de ser uma crítica, um julgamento, pode dizer assim também, com referência àquela questão da consciência. Nós somos a consciência, nós somos mas a consciência, ela seria, né, uma consciência que ela está além dessa manifestação? Pode ser, né? Não vou dizer que não seja, né, possível, mas pelo menos aparentemente não é a nossa vontade. Nós não sentimos assim que nós existimos por nossa própria vontade, né, ou ação, né? Então, até num livro que é budista, que é o Mente Zen, Mente de Principiante, do Suzuki, Shunryu Suzuki, ele fala sobre o dar de Deus, um dos capítulos. O dar de Deus, isso aqui, né? Deus, né? Ou a grande mente, como ele chama, mas ali ele chama de Deus, é algo gratuito. Alguém pagou quanto aqui pela sua vida? Quanto que a gente pagou? Para quem que a gente pagou, né? Então a vida é gratuita. A existência tem essa característica de gratuidade. O ar, por enquanto, né, tem essa característica de ser gratuito, né? Então você está respirando, quanto você paga para respirar? Não paga nada. Então é gratuito. Então é o quê? De graça. A vida é de graça. Aconteceu de graça. Agora, algo que você está falando, medo de morrer, por exemplo, você está perdendo uma coisa, entre aspas, perdendo, que você recebeu a vida inteira de graça. Nós recebemos isso de graça. Né? Não existe nenhuma contraprestação, né? Eu vou pagar a prestação da vida própria, né? A prestação da casa própria. Eu pago a prestação da vida própria. Nunca ninguém pagou isso, né? Então, as questões, como você falou, vão caindo, né? Porque elas vão perdendo sentido, né, Vitor? É claro que, pronto, eu venho do cristianismo, do catolicismo, mais especificamente, e aí nós temos que melhorar este mundo, temos que fazer um mundo melhor, temos que lutar contra o mal, temos que fazer. Há muita coisa para fazer.
Se tu não fizeres, não entra. pertences aos bons, portanto, não serves para nada, quer dizer, andas aqui a fazer. Que é essa noção de utilitarismo, né? Utilitarismo. Já é algo meio assim imposto, né? Você tem que fazer, senão tem uma consequência, você não vai para o reino dos céus, ou etc, né? Isso aí é uma forma de condicionar, é um condicionamento, né? Uma imposição velada, porque se não houver isso, não haverá aquilo, e haverá uma coisa pior, né? Então, é um discurso, assim, arcaico, né? E tem essa coisa da premiação e do castigo, né? E se você estiver bem com você, como, né, você disse, não está esperando grandes coisas, isso também não te afeta, porque você poderia Quer estar... dizer, Hã? eu não, se calhar seja o que for, eu também não me sinto bem, Não. mas também não estou muito preocupado com, quer dizer, por um lado preocupa-me isso, por um Sim. lado preocupa-me não me sentir bem, e Hum. preocupa-me ver tanta necessidade e eu estar aqui paradinho, parece que me sinto paralisado. Isto é um bocado esquisito. Sinto-me congelado. Tem este problema. Impotente, né? Tem este problema. Mas, enfim, olha, vai-se fazendo o que se pode Vitor, para, assim, para esclarecer. você tá trazendo um outro aspecto, né? De você, talvez pela educação que você teve no cristianismo, é, ainda mais em Portugal, né? Que é um cristianismo mais severo, mais ortodoxo, vamos dizer assim, né? Não da igreja ortodoxa, mas algo mais rigoroso. Então passou aquela sensação, o sentimento de você ter uma certa obrigação em relação a, aos seus atos, né, cristãos, etc, né? Outro dia eu tive numa missa, já faz um tempinho, mas o sacerdote, né, o padre disse assim: você está sendo um bom cristão, né? Então toda hora a igreja ela traz essa obrigação, né, de moralista, né? Então ela é moralista. E aí você, para despertar em você uma certa culpa, né? Você está sendo um bom cristão, olha, ele já está te dizendo, você não está sendo um bom cristão. Você participa da igreja, você ajuda não sei o quê, você faz aquilo. Ou seja, se você não fizer nada, você vai se sentir incompetente, né? Um cristão que não tem competência, que não é eficaz como cristão, né? Então, o que seria o bom cristão? O bom cristão é aquele que está sendo eficaz perante a instituição da igreja, vamos trazer assim, né? Aquele que entra em alguma coisa pastoral, ou aquele que faz algum serviço ali da proposto pela paróquia, etc, né? Nós não temos necessariamente a tendência ou a empatia para fazer isso. Curiosamente, a gente falou sobre isso hoje. Porque não vai ser genuíno, Vitor. Você vai estar lá como uma obrigação. E a forma que a gente está propondo é cada um encontre no seu íntimo aquilo que realmente é genuíno em você. Que você vai fazer espontaneamente, praticamente espontaneamente. Vai fazer para o outro, desde que você esteja fazendo para você. Se você está se sentindo bem, né? Se você tem essa disposição
em relação à vida, essa abertura, quando você sair na rua, você está irradiando isso. Quando você for falar com alguém, manter uma relação, seja superficial com qualquer pessoa, você vai irradiar isso que você está sentindo, né? Então, isso já é o fazer genuíno, gratuito, tá? Porque a gente falou, a vida vem para você de forma gratuita, né? Ela não é algo que você teve que comprar, barganhar, né? Então, é dessa forma. Oi, eu como vou saber? Tá tudo certo aí? Só tô olhando aqui um amuleto. Ah, tá. Deixa eu te falar. Se você for movimentar alguma coisa, dá uma fechadinha aqui, senão distrai a gente. Tá bom? Obrigado, vamos lá. Vitor, eu acho então tem muito a ver com os condicionamentos, né? E também com aquele sentimento de se considerar menos, né? Uma baixa estima, no sentido de que essa instituição, eu não estou à altura dessa instituição, eu não estou fazendo tudo o que a instituição está esperando de mim, né? Então, basicamente, muitas vezes, isso é intencional, Vitor. É intencional. Uma pergunta durante uma missa, um culto, né? Seja o que for, você é um bom católico? Você é um bom evangélico? Que tipo de pergunta é essa? Partindo da autoridade, entre aspas, que está presidindo o culto, a missa, etc. É uma autoridade perguntando, desafiando você. É a mesma coisa de um pai perguntar para você: você está sendo um bom filho? A simples pergunta já induz você a falar não. Porque se eu fosse, você não estaria me perguntando. Se seu pai virar para você e perguntar se você está sendo um bom filho, ele já está duvidando disso. Então a pergunta já é mal intencionada nesse sentido. É para realmente diminuir você, né, dona? Você está sendo um bom, É. você está sendo um bom discípulo. Você está sendo um bom, né, seguidor. Não, então a pessoa, por quê? Você está achando que não está bom o que eu estou fazendo, né? Você já vai começar a se condenar, se autocondenar, que é o Vitor que está trazendo isso. Então, Vitor, há uma preocupação realmente se você não se sente bem assim, né? Porque parece que você está devendo alguma coisa. Você tem a sensação que você está devendo, mas peraí, o que eu tenho que fazer? Não, você tem que fazer isso, tem que fazer uma doação de tanto, você tem que fazer não sei o quê. Então é isso, isso é intencional. E não é só intencional, é estratégico, né? Ele está mexendo com o psicológico, porque a pessoa está ali não como uma pessoa comum, mas como uma autoridade religiosa. Ele está falando em nome de Deus. Ele é um representante de quem? Né? E se ele vira para você, fala, Vitor, você está sendo um bom cristão ou não? Parece que é o próprio Cristo que está perguntando para você, ou Deus, sei lá. Então aí que está a pegadinha da história. Né? A gente não pode dar crédito para isso. Isso tudo é muito estruturado, muito estruturado nessa situação psicológica que quer manobrar, né? Não estou dizendo só a igreja, não é. E a igreja tem também, né? Vamos ser justos, né? Grandes líderes, mas também tem essa questão da manipulação. No evangélico também, né? Eu acho que em todas as vertentes. Não vamos aqui dizer que a parte oriental está livre disso, né? Tem isso no budismo, tem isso no Advaita, e como tem, né? Pessoas querendo impor, é assim, se você não fizer
isso aí eu não entender dessa forma, você não faz parte do grupo, expulsa você e acabou, né? E a gente Ah, tem uma sensação de querer pertencer, né? Oi, você falou aí, como vou saber? não, foi. Não falei. Tava Tá tudo com certo? sono. Foi o sono. Tá bom. Gente, Donner, tá quieto hoje, Donner? Tá tudo tranquilo? O Tranquilo. Donner já sabe de É, tudo. Ah, quer falar? Pode falar, hein? não, pode falar, Donner. Eu Oi, quem que falei tá que falando? O Donner já sabe de tudo. Por isso ele tá quieto. Ah, entendi. Não, não. Não é isso. É, Fala, Donner. se eu for dizer algo aqui, é o que eu estou sentindo. Não quer dizer que o que eu sinto é o saber de tudo. Beleza, diga aí. Mas Diga, eu, Donner. a- eu acho que pode ser legal, só isso. O quê? Tá, eu estou sentindo assim como um convite para mim mais forte, para mim ficar centrado, né? Eu acho que é uma palavra legal, centrado. Certo. Na quietude, na tranquilidade interna. Ótimo. Porque o externo vai acontecer inúmeras situações, né? Números situações? Não entendi. É, Ah, tá. inúmeras, inúmeras situações vai acontecer, inúmeras turbulências, Ah, verdade. Sim. né? Então, é um desafio ou um convite, né? Entenda como se sentir melhor, Isso, isso. né? E também não se preocupar com aquilo que não é importante, né? Que não tem importância. Saber se desligar, né? Se desvencilhar dessas situações de inutilidade que a gente muitas vezes traz para como obrigações, né? Para a gente resolver É, os problemas. é, inclusive, eu acho legal falar isso também, inclusive, é um não saber, é um Lógico. não saber você ficar na sua dignidade, da sua quietude interna, da sua tranquilidade, não deixar nada tirar isso, Uhum, nem o seu intelecto, nem o intelecto dos outros, nem uhum. as suas emoções, nem as emoções dos outros, Ótimo. tá? É isso Tirar mesmo. a sua quietude. Essa dignidade, eu acho que a gente tem que viver ela e morrer com ela, no sentido do corpo, do físico. Sim. A gente merece isso. É o que você está falando aí, é se desvencilhar do medo, né? Praticamente. Você não está se submetendo ao medo. Isso é estar nessa dignidade, né? E não tem melhor nem pior nisso, porque todos nós podemos fazer isso. Todos nós Sim, podemos. mas essa questão do melhor e do pior não entra nessa É, eu falo, avaliação, né? eu falei isso só no sentido assim de saber ou não saber. Ah, tá. Beleza. Mas é assim, o que é melhor para você, né? Você já sabe o que é melhor para você. Eu quero estar nessa quietude, dentro dessa dignidade interior e tal. O que você está falando? Isso me faz bem. Isso me faz bem. Isso faz bem para quem? Para o donor. Pode alguma outra pessoa pensar, para mim o que faz bem é me devotar a um Deus, me devotar a Cristo. O Bhakti me faz bem. É isso que faz sentido, me faz bem. Ótimo,
né? Então, nós não estamos discriminando qual seria a vertente, né, espiritual correta. Todas estão corretas, desde que realize, né, você se realize dentro dela. Um exemplo disso, no livro Siddhartha, de Hermann Hesse, existia um personagem principal, né, que é o Siddhartha, mas não é o Siddhartha Gautama. Não sei se vocês chegaram a ler esse livro. Eu tenho esse. Então, leia que é muito bacana. Esse livro é uma trajetória, né, espiritual desse Siddhartha, e ele é contemporâneo do Buda, né? Então ele vai, em um certo momento, não por ele, mas porque ele tinha um amigo que seguia Ananda, né, um amigo dele, que seguia muito, buscava, perdão, né, buscava a realização espiritual e encontrou o Buda, né, o Siddhartha Gautama. E o Siddhartha Gautama ali, o Ananda permaneceu. Ele falou para o outro Siddhartha: olha, eu vou ficar aqui que eu encontrei o meu mestre. Meu mestre é o Buda, Siddhartha Gautama. E ali o Siddhartha, que não era o Gautama, em um certo momento encontrou o Siddhartha Gautama e começou a conversar com o Buda. E ele falou para o Buda: olha, eu aprecio muito a sua doutrina, mas ela não é para mim. Olha o discernimento. Ela serviu para o meu melhor amigo, o Ananda, mas para mim não serve, porque eu não estou sentindo essa empatia, eu não estou sentindo, como você trouxe, né, Donner? Eu não estou sentindo que isso está me preenchendo, etc. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou procurar o meu caminho. Ele continuou, abandonou a sanga do Buda. Ele não se sentiu obrigado a permanecer ali, porque ele foi fiel ao que ele sentia. Então, basicamente, o que a gente está querendo dizer hoje aqui, seja fiel àquilo que você está sentindo, genuinamente sentindo, né? Exatamente. Eu até falei, né, como um convite, né? Então, tô achando legal nessa quietude, tá observando isso, porque aí até fica assim algo mais tranquilo até em relação a impor algo para os outros, porque não tem mais isso. Precisa, né? Para mim é isso. Mas é que você cultivou, você buscou, né? E você tem que continuar cultivando, porque isso ressoa em mim, né? Isso aqui é algo que me completa, entre aspas, né? Não que você precise ser de complemento, mas o sentimento é esse. Eu fico à vontade tendo esse tipo de atitude, né? Comigo. Isso é um cuidado que eu tenho comigo, né? Então, você cuidando de você, nesse sentido, sabe? Você vai perdendo o medo das coisas, as coisas vão deixando de ter o valor que tinha, certas coisas, né? Que às vezes você ficava mais apegado, vão criando um desapego natural, né? Ah, eu não preciso mais disso, não preciso mais daquilo. Você vai vendo o mundo de uma forma madura, né? E não tem uma coisa certa. Ah, esse aqui que é o certo. O certo é aquele que vai te fazer bem, como disse o Dalai Lama, né? Luciano, quer trazer alguma coisa? Não, não, Tranquilo? tranquilo. Valéria, Não, Maurício, está tranquilo. tranquilo, beleza. A Mona Lisa, tá aí, Mona Lisa? Não sei se tá o microfone ou não. O Vitor 2, Caleb. Valeu pelo satsang de hoje. Beleza. Gente, então,
Eu agradeço muito a presença de todos. Até o próximo Satsang.